Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. Gratidão, Leandro, nosso amigo, pelo convite. É sempre com muita alegria que a gente recebe a mensagem de Leandro, nos convidando a refletir um pouquinho sobre o nosso Evangelho, sobre Jesus, sobre o Espiritismo. Esse é um chamado para a gente. Eu não falo que quem faz alguma tarefa no campo do Espiritismo, de qualquer religião, seja um trabalho. Eu acho que é mais um chamado, uma reflexão para a gente enquanto só ajeitar aqui, melhorou um pouquinho. A gente enquanto seguidor do Cristo, né? A gente enquanto cristão, todos nós precisamos de fato buscar um melhor entendimento sobre nós mesmos. A busca da vida, da verdade, é a descoberta de si, a descoberta sobre nós mesmos. Então, gratidão sempre a Cristina, a Bruno, a todos os trabalhadores da casa, as pessoas que estão aqui nessa missão, né? Manter uma chama acesa do Evangelho do Cristo, trazendo os seus ensinamentos. Até porque o Brasil é um país altamente religioso, né? Mas, passados mais de 2000 anos da mensagem do Cristo, ainda a gente não entendeu, de fato, a sua proposta, né, de vida. E nós vivemos ainda titubeando, errando aqui, errando acolá, todos nós que estamos no planeta Terra. Porque quando falamos errado, não é a gente quer muitas vezes falar, errou, é porque roubou, matou, adulterou. Não é isso, né? Errar é quando a gente não acerta o alvo interior, quando a gente não consegue refletir sobre os nossos pensamentos, nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, porque nós estamos aqui na Terra para a gente crescer, criar ou adquirir habilidades, desenvolver competências sentimentais, emocionais, para sair dela melhor do que a gente chegou. Não vamos acumular nada, né? É como o Divaldo, recém-desencarnado, no dia que ele desencarnou, no nosso caminho, colocou alguns posts no Instagram. Um deles dizia assim: o que temos, nós deixamos, os que somos, nós levamos. E essa é a proposta do Cristo, né? Ser, né? Adquirir habilidades e competências para que a gente possa levar o restante das coisas, dos pertences, das afinidades, das coisas afins que chegam para a gente, que são apenas mercadorias, produtos ou metodologias pedagógicas que vai nos ajudar nesse propósito de busca interior. O dinheiro, uma casa, um emprego, um relacionamento, tudo isso é uma ferramenta pedagógica que vai nos ajudar nesse processo de mergulho interior. Quando alguém recebe uma fortuna, por exemplo, aquilo não importa. O que importa é o que ele vai fazer com aquela fortuna. Quando alguém está em um relacionamento, ou perde um relacionamento, ou compra uma casa, isso não importa. Os bens não importam. O que importa é que esse bem está ligado a gente. O que é que isso de fato vai fazer com que a gente aprenda, cresça, desenvolva. No budismo tem uma frase interessante que diz que quanto mais ligação às coisas materiais, maior é o sofrimento. E de fato, né? Vamos supor que eu, meio desajeitado, toque aqui no microfone, o microfone cai e quebra. Eu não tenho nenhuma ligação emocional com esse microfone, então eu vou pedir desculpas, eu vou pagar, eu vou realmente ficar triste porque eu fiz isso, mas passou. Mas vamos supor que esse microfone foi Leandro, que recebeu como herança do seu tataravô. Então ali já tem algo emocional. Vamos supor que Leandro fez uma viagem
para a Itália, para a China, e adquiriu a única viagem que ele fez na vida. Então ele adquiriu isso no antiquário, numa loja de produtos. Isso aqui pertenceu ao imperador. Então, para Leandro, ele vai estar muito ligado a esse produto, a esse microfone. Então, o peso da perda vai ser muito maior. Então, quanto maior a ligação que nós temos com as coisas, pessoas, objetos, maior pode ser o sofrimento. Por isso que essa distância de nós para com as coisas deveria ter essa compreensão que nós somos espíritos, não somos corpos. Então, quando nós conseguirmos, não é fácil a gente ter essa compreensão. Nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda o segundo mundo na escala evolutiva, didaticamente colocado por Kardec. Então, não é fácil nós sairmos daqui e dizer, não, agora eu sou um espírito, nada me abala. Não é assim, porque nós passamos, por todas essas dificuldades, ficamos, nessa luta pela sobrevivência, acumulando coisas. Isso é natural que isso ocorresse, Tinha que ir lá atrás lutar para manter as pessoas próximas, lutar para manter a comida próxima, porque senão a gente morria de fome, correr para manter-se numa caverna, porque senão o leão vinha comer a gente. Então, as pessoas foram crescendo, nós fomos crescendo assim. Chegou uma hora, com o advento da Boa Nova, com a vinda do Cristo, ele começou a tratar toda essa lei vigente na época de uma forma diferente. Ele começou a tratar de uma forma diferente. Peraí, vamos mudar o pensamento das pessoas. Vamos tentar modificar. No livro Até o Fim dos Tempos, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, tem uma parte interessante, que Amélia Rodrigues diz que o propósito principal do Cristo aqui na Terra foi e é retirar a criatura humana da sua miséria mais grave, que é a ignorância sobre si, sobre o outro e sobre a vida. Então, Amélia Rodrigues diz que o propósito principal do Cristo, quando ele veio, foi retirar a criatura humana da sua miséria mais grave, que é a ignorância sobre si. E no livro Novos Tempos, publicado pela editora Leal, psicografado por Divaldo Franco também, sobre o ditado do espírito Viana de Carvalho, ele vem nos dizer isso há 2 anos atrás, recém-lançado, 2 anos apenas. Viana de Carvalho vem dizer que ainda permeia na Terra teimosamente as sombras da ignorância espiritual, querendo dizer que todos nós ainda somos ignorantes espiritualmente. Todos nós que estamos, raras exceções, mas há uma grande maioria, eu acredito que 99% dos habitantes ainda somos ignorantes. A gente ainda sofre coisas pequenas, as pessoas ainda titubeiam. Tem uma pesquisa que é feita por um Instituto de Caridade da Inglaterra desde 2009, então isso já tem 15 anos, 16 anos, é um instituto centenário. Mas em 2009 eles montaram um instituto de pesquisa lá dentro. Um instituto de pesquisa para saber qual país é mais caridoso, qual país que de fato as pessoas conseguem colocar em prática os ensinamentos do Cristo. A parábola do bom samaritano permeia algumas questões que esse instituto acaba fazendo para algumas pessoas. Então eles ligam a diversos países, centenas de milhares de pessoas que são ouvidas todos os anos. 2024 completou a 15ª edição, está livre na internet para pesquisa. 15ª edição, 2024. Então eles ligam fazendo apenas 3 perguntas. Pesquisa, a maioria das pessoas não gostam de responder, então eles fazem só 3 perguntas. Se subentende que essas 3 perguntas vai dizer se a pessoa realmente é caridosa ou não. Se a pessoa tem um olhar diferenciado para com o outro ou não, se a pessoa se doa ou não se doa. Então, eles vão para diversos países. Em 2024, ligaram para 142 países. 142. Fazem apenas 3 perguntas. Você
ajudou algum desconhecido? Esse ano você ajudou algum desconhecido? Você doou algum dinheiro, qualquer quantia, para alguma instituição social? Qualquer quantia, pode ser qualquer coisa. Você é voluntário de algum projeto, de alguma casa, voluntário de alguma coisa, você faz algum trabalho sem receber nada em troca? Então eles fazem apenas 3 questionamentos. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que tem a maior população espírita do mundo. O Brasil é o segundo país maior cristão do mundo. O Brasil é o primeiro país com população evangélica do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Então o Brasil está bem no ranking das pessoas religiosas no mundo. Primeiro, fica em segundo na população cristã, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, subentende-se que o Brasil está no topo do ranking, mas na pesquisa, depois de fazer os questionamentos, em 142 países, o Brasil ficou no número 84. Então, as pessoas ainda não entenderam, de fato, o que é ser um seguidor do Cristo, o que é ser cristão. As pessoas, de fato, ainda não entenderam, porque todos nós, a gente acaba se colocando também dentro, não adianta a gente se afastar, porque às vezes, palestrante é palestrante é igual. Tem um amigo meu que é palestrante em São Paulo que diz assim: somos todos farinha do mesmo saco. Todos nós estamos nessa luta, para tentar entender de fato o que importa na vida, Então, a Amélia Rodrigues, quando disse que a proposta principal do Cristo é retirar a criatura humana da ignorância, é porque ela permeia os horizontes das mentes humanas ainda na Terra. 2025, nós ainda somos ignorantes. Nós ainda não entendemos o nosso propósito. Mesmo nós espíritas, nós acreditamos que nós estamos aqui, não tem nada que me abale, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui dando palestra, e desencarnou. Não é só isso. E o lutar, e a vida, e as pessoas, e a busca pelos seus sentimentos, e o que é que incomoda, como é você com dinheiro, como é você sem dinheiro, como é você quando alguém diz que você é feio, como é você quando alguém puxa seu tapete, e quantos tapetes você já puxou, e seus julgamentos, como é que está? Então tem tantas coisas que ainda a gente ainda não conseguiu trabalhar, por estarmos ainda atrasados. Nós estamos atrasados na proposta do Cristo, na proposta evolutiva da Terra. Nós estamos nesse processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas ainda não é visível para a criatura humana. Eu acredito que lá para o ano 3000 talvez fique visível. Eu acredito, isso é um pensamento meu. Não é pessimista, é otimista. É otimista porque vai chegar. Não tem como, vai chegar. O processo de evolução da Terra não é a gente que edita o caminho da evolução da Terra. Nós ditamos o nosso caminho de evolução. Mas o da Terra não. Se a gente não seguir as regras, a gente vai para outros mundos. Então o processo de evolução da Terra tem seu caminho, ele tem seu tempo, ele tem seu próprio caminhar. E se nós repararmos, de fato, nessa reflexão que a Amélia Rodrigues nos traz sobre a ignorância, e que a proposta do Cristo era, de fato, fazer uma mudança de pensamento na época, nós podemos ir até no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, quando o Cristo diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E é uma frase muito forte, se a gente não entender o espírito da letra, se a gente não estudar, não refletir, porque aí a gente vai até entender que o Cristo quer lutar, quer montar um exército ali para lutar com as mesmas armas que aquelas pessoas ali lutavam. Mas não é nada disso. O Cristo, de fato, quando ele disse isso, está lá na pergunta 304, na terceira parte do livro Consolador.
Consolador, psicografado por Chico Xavier, terceira parte, a pergunta 304. O que é que o Cristo queria dizer quando ele disse que não veio trazer a paz, mas sim a espada? E aí Emmanuel que responde. Emmanuel diz: essa frase do Cristo não pode ser lida literalmente. O sentido que ele quis dizer foi a espada moral, a espada renovadora, onde cada um deve tomá-la de si para trabalhar os seus comportamentos, que são sempre capitaneados pelo orgulho, vaidade, inveja. Então são todos esses sentimentos contrários à evolução, sentimentos contrários à caridade: orgulho, vaidade, egoísmo, ignorância. Então esses sentimentos que ainda permeia os horizontes das nossas mentes, ainda a maioria dos nossos comportamentos são capitaneados, segundo Emmanuel, são capitaneados por esses sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo e de ignorância. Então nós ainda não trabalhamos essas questões. Emmanuel diz que nós, quando conseguimos dominar o orgulho, vaidade, egoísmo e vencer a ignorância, nós não precisaremos mais habitar o planeta Terra. Então note que todos nós temos. Note que todos nós temos. Então ele vem, ele é bem enfático quando fala dessa espada renovadora, que é essa que realmente a gente deveria lutar, pegar de si para tentar trabalhar esses questionamentos em nós e a partir daí olhar mais para a gente e deixar a vida do outro em paz. Porque a gente olha mais o outro, a gente julga muito, não sei se não foi em palavras, mas em pensamento, A gente julga que o outro está errando, que o outro está pecando, a gente julga que o outro está assim, está assado, está Y. Não importa. Não importa como o outro esteja. Não importa. O que importa é como nós estamos. O que importa é como, se o comportamento do outro incomodasse, Cristo tomava uma decisão. Eu vou dar um infarto para ele, eu vou dar um AVC. Não, mas Cristo não se incomoda, É tanto que Cristo tem a sua paciência infinita, porque ele sabe que a melhora do nosso comportamento ele vem de dentro, não de fora. A gente só muda quando a gente encontra sentido naquilo de fato que a gente escutou, ou, na maioria das vezes, a dor. A dor ela tem um poder imenso de renovar atitudes, de renovar pensamentos, de renovar comportamentos. Infelizmente, quantas vezes não escuta pessoas que depois de perder alguém ou perder alguma coisa, teve uma compreensão da vida de forma diferente. É uma pessoa que acabou tendo diagnóstico esses dias, um amigo que é um oncologista, eu liguei, faz alguns meses, mas certa feita eu liguei para ele, que era o aniversário dele, e ele estava trabalhando. Eu perguntei quantas pessoas você atendeu hoje? Ele disse, mais de 30 pessoas. E quantas, eu perguntando para ele, quantas pessoas você viu o diagnóstico que estavam com câncer? Ele disse 6. Hoje foram 6. Então, para essas pessoas, todos os problemas acabaram. Ficou só um. Porque a gente acha que tem vários problemas, Vários problemas, mas de repente vem um diagnóstico de uma doença terminal. E aí, que na maioria das vezes é terminal, não temos mais problema. O único problema é vencer essa doença, quando é possível. Quando não é possível, trabalhar aquilo que não é fácil. Não deve ser fácil. Só sabe daquilo que passa. Só sabe daquilo que passa. Certa feita, quando eu estudei psicologia, e na época, já tem mais de 10 anos, já 12, 13 anos mais ou menos, certa feita uma senhora chegou na sala, era colega da turma, e ela chegou chorando bastante, chorava compulsivamente. E aí a turma ficou tudo se perguntando, a gente vai curioso, e ela estava se questionando o que aconteceu, isso aqui, eu estava chorando, e ela desabafando com uma colega que estava do lado, e o pessoal tentando entender o que estava acontecendo.
pessoas ficaram naquela indagação. De repente ela disse que foi a cachorrinha dela. A cachorrinha dela faleceu. E aí algumas pessoas, inclusive eu, disse, uma cachorrinha, né? Como assim, né? Não, mas foi de uma forma trágica. Ela viajou, deixou um hotelzinho, né? Umas coisas, viajou e deixaram a correr uma cachorrinha. Acho que a cachorra tentou pular e não conseguiu, assim, focou. Mas eles, poxa, mas é um cachorrinho, né? Esses dias eu vi um jogador, que eu falo bastante, né? Com a história, não, vocês se acostumam. Eu vi um jogador brasileiro que foi jogar na China. Aí ele foi comprar uma cachorrinha. Foi comprar uma cachorrinha para o filho e comprou uma cachorrinha. Quando chegou em casa, acho que 2 dias depois, a cachorrinha ficou doente. Mas ficou doente, e aí já não andava, aquela coisa toda. Aí o jogador foi lá, jogador famoso, né? Aí foi lá no pet shop, né? Lá, disse, comprei aqui, eu queria que vocês verificassem o que está acontecendo. Aí o dono do pet shop, ali, alguém que atendeu, disse assim, não tem problema, tem uns 20 ali, pode escolher outro. Eu falei, como assim? Como assim escolher outro? Não, eu quero esse, já me peguei a esse, né? Então para você ver o quanto, né, as pessoas seguiam, né? Aí um mês atrás, uns 45 dias atrás, eu tenho uma cachorrinha, já tem 8, 9 anos, e as crianças estão querendo ter cachorrinha. E aí eu fui, comprei, escondi cachorrinha, chamei as crianças para ir buscar ela, né? Foi buscar a cachorrinha, e foi aquela festa, a cachorrinha novinha, brincando, passando para uma semana depois a cachorrinha adoece. Nossa, e agora? Aí minha esposa foi, levou no hospital veterinário, essas coisas, fizeram tomografia, fez tanta coisa nela, e aí ela ficou uns 5 dias. Aí não consegui encontrar o que era, e aí a pessoa que vendeu a gente de Recife, um veterinário, suspeitava de alguma coisa, daqui achava que não era, ficou naquela, e eu entrei na jogada, tentar intermediar ali, né? Isso, não é isso. Faleceu. Foram uns 3 semanas, mais ou menos. Todo mundo sentiu, mas teve alguém que se acabou de chorar. Eu. Como assim? Então eu senti na pele, há 2 semanas, 3 semanas atrás, eu chorava compulsivamente quando eu fui. Mas veja, até 2 semanas atrás ela pegou um cachorrinho. Até 2 semanas. É um cachorrinho. Substitui. Mas a vida ela tem o poder de nos ensinar algumas coisas, né? Não é um cachorrinho. É um sentimento que acaba nos ligando ao ser vivo, que faz com que a gente desperte algumas ligações dentro da gente. E nós estamos aqui na vida para isso. Para despertarmos alguns sentimentos, algumas emoções, trabalharmos algumas coisas que ainda pedram dentro da gente. Então, se eu não tivesse essa experiência, provavelmente eu iria morrer achando que era apenas um cachorrinho. Note como a vida acaba nos dando lição. Algumas lições acabam vindo sorrateiramente para que a gente possa trabalhar algumas coisas dentro de nós. Então Cristo, quando ele disse, né, essa espada renovadora, foi para mudar a compreensão vigente. E hoje, essa frase ela é mais viva, mais vigente, mais permanente no mundo que nós estamos precisando modificar. Todos nós estamos precisando modificar algo dentro da gente. Então, Cristo ele é perene, ele é atual. As suas verdades permanecem atuais, como essa chama acesa que a gente precisa cultivar dentro de cada um de nós e a cada dia ir buscar essa melhora em nós. Se a gente acreditar que já conseguiu alcançar o que é possível nessa vida, nós estamos perdidos. Precisamos acordar, estamos dormindo. Precisamos acordar. Então, o Consolador, Emmanuel diz, para a gente ter esse cuidado, quando lermos não só essa frase do Cristo, mas outras frases que ele acaba trazendo, que todas as frases do Cristo é para fazer com que a gente pense. E se nós pegarmos, né, no Evangelho
também de Mateus, capítulo 22, versículo 21, quando Cristo ele vem nos dizer, aquelas pessoas acabam trazendo e perguntando da vida do Cristo, não devemos pagar os impostos ou não devemos pagar os impostos? Emmanuel diz que quando aquelas pessoas acabam trazendo essa frase para o Cristo, devemos pagar ou não pagar, e o Cristo diz, o que é que está aí? Com a imagem de César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele já faz uma separação, dá ao mundo o que é do mundo. Nós não temos nada, tudo que a gente detém é nos dado como empréstimo para ver se a gente consegue trabalhar algo dentro da gente, não se atrapalhar, não gerar mais dívida, mas tentar utilizar aquela ferramenta pedagógica, seja o que for, pessoas, dinheiro, empregos, posses, tudo aquilo são ferramentas pedagógicas que nos ajudam nesse processo de melhora interior. Tudo que nos chega, por quê? Porque a gente nasceu sem nada e vai conhecer. Hoje eu vi um post disso, você morre com uma peça de roupa e nem é você que escolhe, Na maioria das vezes, Porque às vezes alguém escolhe, eu quero morrer com essa, Quero morrer com essa peça, sei lá, eu quero ser enterrado, Quero ser enterrado com essa pedra, quero um caixão assim, talvez tenha alguém que escolha, mas na maioria das vezes realmente é assim. Então, essa é uma verdade da vida, mas a gente ainda continua tentando disfarçar, acreditando que a morte é algo muito distante. E até lá, já, talvez até inconscientemente, a gente acredita nessa imortalidade do corpo, Uma morte está bem distante, Um colega meu recebeu uma visita do pessoal, esse pessoal que vem de plano funerário, E a pessoa foi lá explicar para ele, a questão espírita, e aí ele estava me contando, de forma bem de humor, mas ele disse que o pessoal foi lá, eram 2 pessoas, começaram a explicar, e falar, que ele começou a ficar triste, e ele começou a sentir, mas como assim? Ele disse, não vou pensar nisso agora não, calma, Então ele ficou assim, meio em choque, com aquela situação, que a gente acredita que não vai morrer, não vai desencarnar. Então o nosso propósito aqui, não sabemos quando será o fim, mas o nosso propósito é trabalhar realmente desse desprendimento, desse desapego, para que a gente possa, cada dia, começar a internalizar essa compreensão de espírito que somos. Se nós tivermos essa compreensão de espírito que somos, pautada na lei de Deus, pautada de fato na lei cristã, a gente vai viver melhor. Mas para isso realmente precisa fazer esse trabalho, aos poucos a gente vai fazendo. Então, o Cristo dá ao mundo o que é do mundo e a Deus, quer dizer, fazendo essa separação, fazendo essa separação. O que é do Espírito é eterno, é imortal. O que é do mundo, o que é de César, o que é material, ele é transitório. Para que a gente possa. Outra passagem, se pegarmos João capítulo 8, versículo 5, que é aquela mulher que pega no adultério, que é trazida pelos escribas e os fariseus, eles acabam trazendo para a turma e para o Cristo, E os escribas e os fariseus dizem, na lei, dizem que devemos apedrejar. E eles estavam se referindo ao Pentateuco, a Torá, o livro Levítico, capítulo 20, versículo 10, que tem essa lei, deveria ser apedrejado. Então, o Cristo diz, quem não tiver pecado, que aqui, fazendo com que as pessoas reflitam, pensem em si, não julgue o outro, não aponte o dedo, olhe para si, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso trabalhar dentro de mim. Porque todos nós temos algo a melhorar. Todos nós, senão, não estaríamos na Terra. É simples, pelo menos esse entendimento. Se não tivermos nada a melhorar, ou a gente é um espírito puro que estamos aqui na Terra em missão. Não sei, mas deve ter, com certeza, diversos espíritos que estão aí em várias missões. Dizem que Emmanuel encarnou, algumas pessoas vieram ao mundo também para ajudar nesse propósito, mas são muito poucos, mas que fazem um trabalho de relevância, com certeza, absoluta.
né? Mas são muito poucos em números. A grande maioria numérica que está encarnada na Terra, de fato, precisa fazer um trabalho interior e tentar encontrar esse visível, né? Esse essencial, como diz no livro do Pequeno Príncipe, né? Esse essencial que ainda permanece invisível aos olhos humanos, ainda permanece invisível aos nossos olhos. E outra passagem, essa, de Lucas, capítulo 16, versículo 13, quando Cristo diz: não se pode servir a dois senhores, é uma outra referência que a gente traz também. Não se pode servir a dois senhores, senão odiará um, amará o outro, ou se prenderá um, desprenderá o outro. Ele está se referindo a Mamon. Segundo os historiadores, dizem que em aramaico Mamon quer dizer dinheiro endeusado. Se transforma em dinheiro em um Deus. Não tem referência que seria de fato um Deus, mas tem um livro interessante chamado Sermão da Montanha. É um livro de Rodolfo Caligares. É um livro de Rodolfo Caligares, psicografado, não é psicografado, é escrito pelo escritor Rodolfo Caligares, mas é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Um livro interessante esse, é o Sermão da Montanha. E esse livro, dá para escutar? Mais ou menos. E esse livro de Rodolfo Caligares, ele acaba trazendo para a gente que Mamon se referia a um Deus adorado pelos sírios. Os sírios adoravam um Deus chamado Mamon, cujas estátuas eram feitas de metais preciosos, né, ou ouro ou prata. Segundo Rodolfo Caligares, esse livro Sermão da Montanha, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Eu não encontrei em outras referências algo parecido, né, mas sim dinheiro endeusado e coisas afins. Mas o que Cristo queria dizer era justamente isso, né? As coisas transitórias e as coisas permanentes, as coisas que importam e as coisas que não importam. Ou a gente busca viver em consonância, né? Em alinhamento de fato com a nossa condição de espírito imortal, ou a gente pode viver enquanto matéria, enquanto corpo. Não se pode servir a esses dois senhores, ao espírito e ao corpo. Ao corpo nós temos as nossas responsabilidades. É claro, né? Nós temos um aparelho biológico que precisa de seus cuidados, isso é natural, né? Nós temos as nossas responsabilidades, nós temos as nossas contas a pagar, nós temos isso e aquilo outro. Isso é natural que todos nós tenhamos. Mas é um propósito, nós temos enquanto responsabilidade, mas muitas vezes as pessoas tornam aquilo um fim, tornam aquilo o nosso objetivo de vida. E não é o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida é o que a gente faz com aquilo. Não é igual pessoas que dizem: puxa, mas eu faço bem já há 50 anos, eu dou cesta básica, dou dinheiro. Agora eu estava escutando no rádio, né? Agora quando parou aí, estava passando uma notícia no rádio, dizendo que um milionário em Detroit, nos Estados Unidos, ele faleceu lá em junho e deixou por último desejo jogar dinheiro no helicóptero, os filhos no helicóptero, jogar dinheiro na população. Então, assim, as pessoas, cada um tem seu desejo, né? Cada um tem os seus propósitos de vida, né? E cada um faz o que quiser com o que tem, né? Mas às vezes as pessoas dizem: puxa, mas doar dinheiro, é isso, aquilo outro? Não é isso, né? É o que a gente aprendeu enquanto fazia aquilo. É o que a gente se transformou enquanto fazia. A gente pode passar 50, 60, 70 anos dentro de um centro espírita, dentro de uma casa religiosa, dentro de um templo, fazendo o melhor possível. Isso não dá carteirinha de entrada para um mundo melhor para a gente. O que dá é o que eu realmente me transformei enquanto fazia. No livro Lázaro Redivivo, psicografado por Chico Xavier, Humberto de Campos, ele diz isso. Nós podemos doar fortunas para assistências sociais, da mesma forma que ele diz. Podemos doar fortunas para assistências sociais, mas se a gente não se compadecer para com o outro, se a gente não aprender, nós precisaremos voltar o quanto antes para aprender novamente.
que eu faço, é o que eu consegui elaborar dentro de mim. Eu consegui aprender a compaixão, eu consegui realmente interferir para com o outro, eu consegui realmente me compadecer, me emocionar com o outro, eu consegui é outra história. Ali é outra história. De fato, nós conseguimos algumas habilidades, algumas competências, e é isso que a gente leva. Lembrando a frase, né? Bonita, no Instagram da Ação do Caminho, é o que temos, nós deixamos. O que somos, de fato, nós levamos. Tem um livro interessante que é também psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângelo, né? Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que ela diz isso. Quando Cristo diz não se pode servir a dois senhores, isso pode ser entendido como a compreensão de si e o capricho do ego. Dois senhores, Deus é Mamão. Deus pode ser interpretado como uma compreensão de si, esse mergulho dentro da gente, para que a gente possa elaborar tudo realmente que a gente faz, as nossas reações, as nossas ações, né? Como é que eu sou assim, como é que eu sou assado, quando isso acontece. Então, essa é a compreensão de si. E o capricho do ego, de fato, é algo que é provisório, é algo que é temporário. Como a gente disse, nós temos que ter muito cuidado, porque a maioria de nós vivemos no capricho do ego, em busca de necessidades que não são de fato saciadas. Nós criamos necessidades para a gente que não são saciadas. Certa feita, no curso de psicologia, ainda na graduação, nós fizemos uma pesquisa e um outro curso, lá nós entramos na sala, fizemos uma pesquisa, o que é necessário para ser feliz. E as pessoas foram colocando o que era necessário para ser feliz. A turma tinha mais de 40 alunos. E aí nós distribuímos folha em branco para todo mundo para responder um questionamento. O que é necessário para ser feliz? E as pessoas foram respondendo. Depois nós tabulamos aqui, voltamos na semana seguinte para dar uma devolutiva para a turma, mas mais de 95% da turma colocaram coisas que eles não tinham. Então, nunca vão ser felizes. Porque criam necessidades que jamais serão atendidas. Não é atendida, por isso outras vêm, então para ser feliz, eu preciso de algumas situações, coisas que eu não tenho. Raríssimas, ali tem alguns raros, para ser feliz eu preciso estar com minha família, estar com meu pai, estar com minha mãe, não tinha essas. Então as pessoas não conseguiam olhar para o presente, elas só viviam, e isso é uma dificuldade nossa, nós vivemos em duas instâncias, ou a instância da memória, que carrega todas essas nossas experiências pretéritas, dessa vida, e a gente vive nessa instância da memória, ou a gente vive nessa instância da imaginação, é aquilo que se eu tivesse. Então a gente vive nessas duas instâncias, esquecendo do presente, esquecendo do aqui e do agora. E Emmanuel diz isso, que a felicidade se encontra no bom uso que nós fazemos do presente, mas a gente tem essa dificuldade de se encontrar no presente. Isso é notório, para todos nós. Quando a gente acorda, a gente já pensa no café da manhã, está tomando banho, já pensa no trabalho, e a gente está no trabalho, já pensa no almoço, já tem umas coisas para fazer, já está lá, já pensa em ir para casa, já está em casa, já pensa. Então a gente já vive um passo depois. Raros são aqueles momentos que a gente consegue viver no presente. Então essa instância da memória, a instância da imaginação acaba conduzindo a nossa vida, infelizmente. Mas a religião, o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, todos eles têm esse propósito de fazer com que a criatura humana desperte. Allan Kardec existe uma evangelho sobre o espiritismo, que a proposta da religião é levar a criatura humana a Deus. Mas nós observamos que muitos discursos ainda são enviesados, e aí as pessoas ainda não conseguem compreender e acham que, de fato, o que importa se pegarmos, por exemplo, o judaísmo na época do Cristo, o judaísmo, por exemplo, o pensamento vigente na época
dentro dos próprios judeus, que existiam alguns grupos alimentos, pegavam os saduceus, por exemplo, que era um grupo dentro do judaísmo. Eles acreditavam que as bênçãos divinas deveriam vir de forma palpável nessa vida. Deveria vir de forma palpável nessa vida as bênçãos divinas. Eles tinham 4 premissas para isso. Uma delas era a vida longa. Se eu for ao centro, se eu for à casa, né, se eu for ao templo, eu vou ter e fazer o bem, e fazer isso, orar. Então, se eu fizer isso, Deus vai me dar vida longa. Não só vida longa, mas uma vida saudável, uma vida com muito dinheiro e uma vida próspera. Então, os saduceus acreditavam nisso. E o Cristo, quando veio, disse: não se pode servir a 2 senhores. Então, as pessoas, e até hoje, pensam assim, né? Esses dias tem um colega que é irmão do meu cunhado, na realidade, e ele é de uma outra denominação religiosa, e ele soube de um projeto que a gente faz parte, né, de forma voluntária, e aí ele estava elogiando, né? Que bom que você faz esse trabalho, então, essas coisas. Dizem que as pessoas fazem isso quando for para o céu, as casas são de ouro, as ruas são pavimentadas de ouro. Então, assim, vejo o pensamento ainda vigente, né? Ainda hoje, né? Hoje em dia, o pensamento é de que realmente a abundância, né, financeira é uma bênção de Deus, mas é uma ferramenta pedagógica. É uma ferramenta pedagógica. Mas a gente, ainda um pouco atrasado, a gente fica, né, correndo atrás da Mega Sena da virada. Né? A gente está ainda nessa, todos nós, né, estamos naquela, mas a gente ainda não compreendeu que somos espíritos. E que isso, no fim, acaba não importando. O que importa no fim, de fato, né? Tem um autor interessante, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela trabalha com cuidados paliativos. E ela tem diversos livros interessantes. Tem A Vida, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Lindas Histórias de Morrer. São diversos os livros que ela tem, que ela faz um trabalho paliativo com doentes terminais, pessoas em situações terminais. E ela diz que os melhores dias da pessoa humana é o fim, é contar aqueles últimos dias de vida, que a pessoa deixa de viver nessa instância da memória, nessa instância da imaginação, fica ali no presente. E esse presente acaba caindo em si e compreendendo realmente o que importa na vida, realmente compreendendo o que importa. Esses dias eu faço um trabalho com pessoas de estado terminal também, que é um jovenzinho, 16 anos, já desencarnou há alguns meses, né? Aí ele estava falando, certa feita, é uma pergunta prática que eu faço para a maioria dos pacientes terminais: qual o sentido da vida? Uma hora ou outra eu faço essa pergunta. E aí para ele eu fiz: o sentido da vida? Aí ele disse: é comer o feijão de vó e a farofa de mãe. A gente tem essa condição, né? De comer o feijão, comer uma farofa. Mas a gente, isso para a gente é supérfluo, né? Para quem está no fim da vida, é algo essencial. Isso deveria ser essencial. Esse contato deveria ser essencial. O contato com pessoas. Hoje, está em moda a vida virtual, a gente deveria ser muito real. A vida do contato, né? Realmente o que importa, tentar enxergar o outro enquanto espírito. Quando olhar para uma pessoa, olha, Jesus tem esse poder. E olhar para uma pessoa, ele enxergar um corpo, não é Cristina, aí tem um espírito. Ele olhar e dizer que aquilo Cristina pode suportar. Vou contar uma história para ela. Ela trabalha com campo, vou contar a história do campo, ela tem filhos, vou falar sobre filhos. Ela tem isso, animais, eu falo sobre animais. Ele ia aonde a pessoa podia alcançar. Ele não cobrava nada mais. Ele não cobrava. Porque a pessoa compreendesse que Cristo poderia, não tem um poder para isso, e manipular o que for, fluidos, isso, aquilo, mas ele não fazia, porque isso não importa. Isso só vai aplacar a curiosidade humana. Só a curiosidade humana. Tem pessoas
poderia muito bem fazer isso. Não fez. Por quê? Porque a mudança não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora quando a gente encontra sentido naquilo. Se aquilo fizer sentido para a gente, é aí onde eu vou. Realmente, se faz sentido, eu vou mudar o meu comportamento, vou mudar minhas ações. Então, Joana Guiantes, nesse livro A Luz da Psicologia Profunda, ela fala do cuidado que nós devemos ter com as coisas permanentes. E as coisas temporárias, de fato, a gente se desligando aos poucos. Quanto mais a gente for se desligando, melhor. No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 142, Emmanuel, ele vem nos alertar de que ele traz uma fala muito forte. Ele diz que depois dos mártires e dos apóstolos, a maioria dos divulgadores da mensagem cristã traz uma mensagem enviesada, errônea, contraditória ao propósito de Cristo. Então, note, Emmanuel dizer isso, né? Depois dos mártires e dos apóstolos, a maioria dos divulgadores da mensagem cristã está deixando dúvidas qual caminho a pessoa vai seguir, Deus ou Mamão. E de fato, nós, esses dias eu fui para o Cabelo da Recife, dei carona para um colega, queria pegar um voo, e ele era de uma outra denominação, era protestante, na igreja evangélica, e aí ele estava ele e outra pessoa, dois evangélicos, e aí a conversa estava muito boa, dois evangélicos e um espírita. Mas eles estavam com uma fala interessante, porque a gente estava comentando sobre a venda de terrenos no céu, aquelas, se você der X, você tal, e um deles disse assim, mas as pessoas não estão em busca das bênçãos do Cristo, as pessoas querem ajudar o Cristo. Ninguém quer seguir o Cristo, querem que ele venha. Eles não querem ir até o Cristo, querem que o Cristo venha para eles. Então, quando a gente compra algo, a gente acredita que o Cristo vai vir, vem, Senhor, me transforma, não tem isso, até algumas músicas dizem isso, me transforma, faz de mim um vaso novo. Como se você, meu irmão, vai tentar fazer a modificação interior, nada de fora tem o poder de transformar, tem insights de fora que acabam nos ajudando a confabular algumas coisas dentro da gente, e a partir daí a gente melhorar, crescer, avançar. Essa é a proposta. E o Cristo não colocou como um pecado ter dinheiro, porque o que são ferramentas pedagógicas. Pegamos a parábola lá do Zaqueu. Zaqueu tinha dinheiro, era mal visto pelas pessoas, e o Cristo foi lá e disse, hoje chegou a salvação na tua casa. Porque o Cristo sabia aí uma ferramenta pedagógica, ele tem hoje também, retirado. Se pegarmos lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 2, exemplo 10, a Condessa Paula. Depois leia, conta do horário. A Condessa Paula, rica aqui na Terra, desencarnou alguns tempos depois, meses depois, chamaram ela para explicar ali, o que aconteceu, tá tudo bem. Tinha muito dinheiro aqui na Terra, mas sofreu sofrimento, tudo bem, maravilha, feliz, porque ela soube utilizar o dinheiro como recurso pedagógico, não como um apego excessivo. Ela que controlava, não o dinheiro que controlava ela. Note a diferença, E a gente acredita isso, Tem um livro interessante, só para a gente encerrar, que é de Humberto de Campos, chamado Relatos da Vida. O professor Rafael Chico Xavier, e lá na mensagem número 4, tem um texto bem interessante. Humberto de Campos diz que em um centro espírita, no final de uma reunião mediúnica, no centro espírita, serve geralmente para atender alguns irmãos que ainda não conseguiram encontrar alguma coisa no caminho para poder seguir de fato ali. Não é que as pessoas sejam espíritos puros, mas sim estão doando um pouco do seu tempo. Tem um livro interessante que é de Chico Xavier, tem um espírito chamado, acabei esquecendo, mas ele diz assim, que a nossa diferença para
A nossa diferença para o espírito puro, para o espírito superior, para o espírito que chegou à angelitude, é apenas a ampliação da consciência. Ele conseguiu, Farias Brito, o nome do espírito, Farias Brito diz isso. A nossa diferença para o espírito que chegou à angelitude, o espírito puro, não é nada de manipulação, é porque a pessoa consegue, não, é a ampliação da consciência, ele já consegue se entender enquanto espírito, enquanto nós estamos ainda na luta entre corpo e espírito. A nossa diferença é essa. Então, assim, a reunião mediúnica serve para intermediar algumas coisas de pessoas que ainda não conseguiram se conectar, com o mundo espiritual. Mas, Humberto de Campos, o nome do livro Falando da Terra, Chico Xavier, Falando da Terra, a mensagem ditada por Farias Brito. Mas nesse livro, Relatos da Vida, Humberto de Campos, ele veio nos dizer que, ao término da reunião mediúnica, um dos irmãos que era responsável pela assistência social na casa fazia um trabalho de assistência social, doação de cestas básicas, dava uma ajuda para as pessoas financeiras, para as pessoas enxovais, roupas, no inverno fazia aquele agasalho, aquela arrecadação de agasalhos para lá. E aí esse irmão já participava há muito tempo, segundo o Humberto Campos, é um irmão chamado Rogério. Ele participava há muito tempo das reuniões mediúnicas, mas certa feita ele já estava pensando, puxa, vou falar com o Espírito, e se ele me dá uma ajuda, porque nós estamos aqui passando uma dificuldade aqui no centro. E aí, no final da reunião, o Rogério, esse irmão que estava participando da reunião, pediu a palavra, e aí o Espírito que comandava ali, que estava presidindo ali a reunião mediúnica, já estava dando as palavras finais. O Rogério disse: meu irmão, eu poderia falar com o senhor? Sim, claro. Eu sou responsável pela assistência social aqui da casa, eu faço alguns trabalhos assim, mas a gente está precisando de mais recursos financeiros. Os recursos já estão um pouco escassos. Eu estou com um projeto realmente enorme, rascunhei algumas coisas. Posso mostrar para você que a hora já excede a nossa participação aqui, mas numa próxima oportunidade eu posso mostrar como está aqui o rascunho que eu fiz do trabalho que eu vou fazer se eu conseguir algum dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro, porque o dinheiro é que movimenta. Aumentar aqui as cestas básicas, aumentar isso, fazer aquele outro, e explanou ali mais ou menos como é que ele poderia fazer. Se ele ganhasse, se tivesse algum recurso. O irmão, o Espírito disse: é muito simpática a sua solicitação, vamos pensar nela. Só que o horário já excede, vamos deixar para a próxima semana. Na próxima semana a gente conversa sobre o assunto. Opa, o chefe ficou já animado, A turma aí ficou toda animada. Opa, se vier alguns milhões, a gente faz um trabalho fantástico. E aí, um dia se passaram, 2, 3 dias se passou, conta-se, no capítulo 4 desse livro, Relatos da Vida, o Rogério estava andando pelo rumo um pouco deserto, e de repente deu uma ventania qualquer lá, um redemoinho, subiu uma poeira e de repente uma nota, atualizando a moeda, uma nota de R$100 colou na perna dele. E a ventania foi embora, aquele negócio, ele pegou R$100, ele estava sem dinheiro, R$100. Caramba, eu não tinha ninguém lá, ninguém do outro. A ventania botou na carteira. Deu mais ou menos 200 passos, e a senhorinha disse: meu irmão, estou precisando de ajuda, R$20 para comprar um remédio. Meu filho, ele está acamado. O médico passou alguns remédios, não estou conseguindo recursos materiais, recursos financeiros para poder fazer essa compra. Você poderia me ajudar? Eu disse: não, meu irmão, estou sem dinheiro, estou liso, não tenho condição de ajudar. Não, senhor, mas só tem um senhor mesmo que eu possa recorrer. Já recorri a tanta gente, ele já está acamado, está precisando. Não, meu irmão, eu não posso ajudar. Eu não sou padre e tal, não sou feio e tal, eu não ganhei na loteria, não posso ajudar. Não ajudou. Passados alguns dias, reunião mediúnica, todo mundo já sabe o que aconteceu. Reunião mediúnica lá, Rogério ansioso, o Espírito fala ali algumas coisas, mas esquece do assunto, mas Rogério não esquece. O Espírito já ia dar o amém final.
Rogério, meu irmão poderia falar? Sim, meu irmão, claro, pode falar. É só para lembrar, na reunião anterior, o senhor ficou me dar a resposta, se o senhor ia conseguir algum recurso, né, alguns milhões, alguma coisa assim, para a gente. Meu irmão, se você não consegue se desprender de R$20, o qual nós colocamos R$100 à sua disposição, então está difícil colocar alguns milhões. Isso somos todos nós. Isso somos todos nós. A gente acha que é só o dinheiro material, mas tem tantos outros recursos que a gente dispõe que a gente tem uma dificuldade de desapegar-se. A gente tem essa dificuldade, né, de deixar as coisas, né, correrem no seu próprio caminho. Né? É a mensagem do Cristo que acaba vindo há mais de 2000 anos e ainda com a sua mesmo, com a sua sensibilidade, não consegue tocar nos nossos corações para que a gente possa ainda modificar. A gente fica nessa luta conosco mesmo para tentar modificar o outro, tentar convencer o outro de algo que ainda não serviu para a gente. Não sei se você já notaram isso. Muitos de nós ficamos tentando ensinar coisas às outras pessoas que ainda não serviu para a gente. A gente primeiro deveria colocar isso em prática na nossa vida para, se formos questionados, a nossa parcela de contribuição. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Divino Mestre Jesus, tua luz misericordiosa, que permaneça conosco, que teus ensinamentos permeiam os horizontes e a atmosfera da Terra há mais de 2000 anos, permaneçam próximo da gente, que todos os teus discípulos, teus apóstolos, teus seguidores possam emanar sentimentos e vibrações do bem para todos nós. Cada um de nós elabore a sua melhora, elabore a sua vida, para que a verdade, aos poucos, consiga alcançar a nossa mente. Tua paz, tua misericórdia, permaneça conosco, todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno.